Peixes, meus amores, sejam bem-vindos às revelações do final de semana. Eu sou a Renata e hoje eu trago para vocês conselhos espirituais acerca do que te acontecerá nos próximos dias. Aqui a gente tem uma bênção, uma novidade vai se dar ou vai ser concedida a vocês. Essa novidade soluciona algo que já há tempos vocês estão querendo solucionar. Então, a novidade, na verdade, é a solução de alguma coisa. Um problema financeiro, afetivo, de trabalho, de saúde vai ser solucionado. Essa solução marca um novo ciclo muito mais próspero. E eu vejo que tanto essa solução quanto essa novidade vai ter uma perduração benéfica na vida de vocês, mas de médio e longo prazo. Então não é uma coisa que vai durar só o final de semana. Existe uma possibilidade de durar muitos meses, talvez até anos. Enfim, a gente tem aqui uma situação benéfica. Pode ser uma reconciliação afetiva, familiar, um novo emprego, pessoas assumindo cargos públicos após uma convocação, de repente uma vitória judicial que traz um bom dinheiro, que concede uma aposentadoria, uma pensão, reconhecimento de união estável, talvez a melhoria no comportamento de alguém que vem abusando da boa vontade de vocês. São muitas possibilidades. Eu estou dando alguns exemplos, mas como trata-se de uma bênção, graças a Deus e aos orixás, que ela chegue o quanto antes. Vamos ver aqui. Olha, eu tô vendo apaziguação em um relacionamento oficializado, pode ser um namoro, noivado, união estável ou casamento. É um relacionamento já antigo, tem mais de 2 anos e meio. É uma relação onde existe um compromisso que pode ou não ter troca de alianças, mas fato é que há uma pactuação ainda que verbal aqui. Esse casal vem vibrando muito, provavelmente por influência negativa de terceiros, talvez familiares que estejam tendo assim atitudes excessivas, de repente filhos de outros relacionamentos, ex-maridos e ex-esposas impactando um pouco, talvez uma presença muito constante de familiares também não esteja fazendo bem a relação. Principalmente se esse casal vive muito junto da família, às vezes no mesmo quintal, no mesmo condomínio. E esse casal vai se entender no final de semana, eles vão concluir alguma questão importante para esse processo reconectivo. Então a conversa vibra mais ou menos na seguinte vibe: olha, o problema da nossa relação é sua mãe que é uma chata, sua irmã que é uma intrometida, seu filho que não tem educação e que está sempre aprontando, seu ex-marido que fica infernizando a nossa vida aqui na porta, por exemplo. Então a gente vai se mudar, a gente vai dar uma distância dessas pessoas, a gente vai limitar o convívio aos finais de semana, a uma quinzena, a uma vez ao mês e vamos ter a nossa paz, tá? Então decide-se algo que vai apaziguar a relação, mas que de fato precisa ser cumprido. De repente o problema aqui é o excesso de bebedeira de uma das partes. Eu não vou dizer que a pessoa seja alcoólatra, mas às vezes bebe demais, gasta dinheiro indevidamente com bebida, chega em casa tombado, tombada, né? Discute. Aí a pessoa conclui, junto do companheiro ou companheira, que não se pode mais beber nem uma cerveja, nem uma Heineken no churrasco. Então que assim seja. É importante que vocês mantenham aquilo que se prometeu, aquilo que se concluiu. Se é a distância com alguém da família, largar mão de um vício em cigarro ou bebida. De repente aqui tem alguém indo numa instituição religiosa de pouca credibilidade, que mais derruba a pessoa do que engrandece. Porque é assim, gente, se dizer católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista, todo mundo pode dizer, qualquer um. Agora, seguir os princípios daquela religião com decência, com retidão e com virtude é outra coisa. Não desmerecendo nenhuma religião, mas aqui perto da minha casa tem um monte de igreja evangélica. Tem mais do que pizzaria. Algumas, obviamente, não são de credibilidade, porque a gente fica sabendo. Agora, existem outras igrejas que estão há anos no mercado, a Batista, a Deus é Amor. Por exemplo, eu estou citando uma religião que eu já frequentei, porque durante 8 anos eu fui na Igreja Batista.
Então, estas são instituições sérias, são religiões sérias. Agora, uma pessoa bem pode abrir uma igrejinha e praticar atitudes insanas, de repente alienação nos seus fiéis, e indicar condutas que, de um modo geral, não são boas. E isso não só numa religião evangélica, numa instituição que se diz católica, espírita, de umbanda, de candomblé. Enfim, quantas religiões espíritas a gente não tem por aí que fica falando que vai fazer magia para destruir a vida de um, de outro, que traz o amor de volta amarrado. Além disso não existir, são pessoas que estão cometendo atrocidades sob o nome de uma religião. Que religião pactua com maldade, com destruir o relacionamento de alguém, com amarrar quem quer que seja? A gente tem que ter um pouquinho de bom senso. E talvez alguém aqui esteja muito conectado a uma religião que não é bem religião, que é uma invenção de alguém, e às vezes tendo comportamentos ruins com relação à família, tá? Lembrando que eu não tô falando isso para manchar a imagem de nenhuma religião, porque eu respeito todas, mas infelizmente, como tudo na vida, tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente que é pilantra e que se traveste de líder religioso para tomar dinheiro dos outros, para ficar enfiando o conceito nada a ver na cabeça de um de outro. De repente isso está afetando um relacionamento aqui. E aí conclui-se que aquela igreja, aquele centro espírita não é bom para o casal, simplesmente vocês não têm que ir mais lá. Existem outros lugares que podem acolher vocês, tá? Então vale para muitas situações. Eu dei esse exemplo para vocês entenderem o cerne da leitura, tá? Pode ser uma amizade tóxica, pode ser uma religião que não está ajudando, talvez uma religião que nem seja de verdade, que seja a invenção de alguém, pode ser uma presença familiar ou fraternal que mais intoxica do que beneficia. E se o casal quiser ter felicidade, quiser ter o avanço da relação, vai ter que se desvencilhar, ainda que não completamente, mas um pouquinho, tá? Eu acabei me alongando na previsão, meus amores. Olha, na saúde eu tô vendo a cura ou o reestabelecimento de uma mulher. Aqui tá batendo com uma mulher jovem, que tenha entre 24 a 45 anos no máximo, mas eu não descarto que possam ser moças mais jovens ainda ou mulheres mais maduras, inclusive idosas, tá? Eu tenho esse range de idade mais presente aqui no jogo, mas não é uma regra. E eu vejo essas mulheres comemorando alguma coisa, talvez uma cura, um reestabelecimento, talvez uma gravidez. Então, se de repente tem alguém aí querendo ficar grávida ou até acreditando que já pegou uma gravidez, bons horizontes para que isso se concretize no final de semana, tá? Pode ser que essa mulher tenha passado por algum problema de saúde e agora se restabeleça. Principalmente problemas de cunho psiquiátrico, depressão, ansiedade, burnout, pânico. Essas mulheres se recuperam, podem até voltar à ativa, podem até sair de um benefício do INSS e ter os trabalhos concedidos ou a retomada de atividades autônomas, atividades por conta própria. E eu vejo toda uma comemoração, tanto dessa pisciana, quanto de demais mulheres diretamente ligadas a peixes. Às vezes essa cura vai reverberar na mãe, sogra, esposa, filha, irmã, cunhada, sobrinha, enteada de alguém, ou em uma mulher que tenha outro signo, mas que faz parte da vida de vocês, tá? Enfim, a gente tem aqui uma situação benéfica onde alguém se cura, se reestabelece ou alguém descobre algo bom como uma gravidez. Pode ser que seja uma gravidez de gêmeos, se de repente vocês têm esse sonho. Pode ser que essas mulheres tenham feito inseminação artificial, não conseguiram nas primeiras vezes, conseguem por agora, tá? Tem alguma situação benéfica envolvendo o gênero feminino.